Justiça defere pedido do Grêmio Esportivo Brasil para recuperação judicial. Próximos passos da SAF devem ser dados nas próximas semanas. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve amigos, salve galera ligada aqui no canal Rodrigo de Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou narrador esportivo profissional, me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo. Você também pode contribuir aqui com o canal com pautas, mandando aí através do e-mail rodrigodeoliveira@gmail.com. Bueno, pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre o Grêmio Esportivo Brasil. É o terceiro vídeo aí na série, né, nessa sequência do Grêmio Esportivo Brasil. Eu estava preparando uma pauta para falar sobre o Pelotas, mas como surgiu essa informação relevantíssima do Grêmio Esportivo Brasil, então agora a gente vai falar sobre o Chavante. Isso porque, né, a Justiça deferiu, né, o pedido do Grêmio Esportivo Brasil. Nessa última segunda-feira, dia 25, o Juizado Regional Empresarial da Comarca de Pelotas aprovou o pedido de recuperação judicial do Grêmio Esportivo Brasil. A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre Moreno Laude e coloca o clube dentro do regime especial previsto na Lei de Recuperação Judicial e também na Lei da SAF. Isso garante ao clube um período de proteção para a reorganização das suas finanças e buscar o equilíbrio, né? Para entender a gravidade do cenário, né, eu vou trazer números aqui para vocês. O Brasil acumula mais de 21,8 milhões em passivos concursais. Só em dívidas trabalhistas são 15,5 milhões de reais. Outros 6 milhões de reais são em dívidas quirografárias e mais de 232 mil reais com micro e pequenas empresas. Além disso, né, existem débitos tributários de 9 milhões de reais e previdenciários que ultrapassam 16,5 milhões de reais. É um passivo gigantesco, né, que comprometeu a saúde financeira do clube, né? Com a decisão feita aí pela Justiça, várias medidas foram estabelecidas. A empresa Fervazani, Pauli e Santos Administração Judicial de Santa Maria foi nomeada como responsável pelo processo. O Brasil tem aí 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação sob pena de falência. Além disso, todas as ações, execuções, penhoras contra o clube estão suspensas. Há também a exigência de relatórios mensais, balancetes e providências fiscais em até 30 dias. Já os credores, né, vão ter aí 15 dias para se manifestar sobre o seu crédito. Mas o que isso significa na prática? É a pergunta do leigo, é a pergunta do torcedor rubro-negro. O que isso significa na prática, né? Essa não é apenas uma medida jurídica, né, mas também simbólica. Ela garante a continuidade do futebol no Bento Freitas, preserva a identidade rubro-negra e dá ao Brasil a chance de se reorganizar. Utilizando o português bem simples, evita que o Brasil deixe de existir, tá? O Brasil vai continuar sendo o Grêmio Esportivo Brasil com o mesmo CNPJ, né? Se o Brasil tentou uma outra maneira de fazer recuperação judicial, mas aí teria que ser decretando falência, o que, claro, obviamente teria que utilizar com um novo nome, com um novo CNPJ, enfim, tudo novo, né? Começando absolutamente tudo do zero. Claro que o histórico esportivo, o histórico do torcedor, né, ele não iria se apagar, né, mas obviamente que passar por uma falência, né, é a decretação de toda a incompetência de uma história de 113 anos do Grêmio Esportivo Brasil, e é isso que os dirigentes atuais, juntamente com a SAF, estão tentando manter, a história do Grêmio Esportivo Brasil. O Brasil soltou uma nota, né,
falando sobre tudo isso, e também fez uma convocação para o torcedor, que é também peça fundamental para essa reestruturação do clube, né? O torcedor, ele faz parte sempre, né, do dia a dia do clube, e claro que para o Brasil seguir, né, nessa caminhada de recuperação, o Brasil conta com o apoio do torcedor. Na nota do Grêmio Esportivo Brasil nas redes sociais, o Brasil pede para que o torcedor se associe. O Brasil teve quedas bruscas no seu faturamento, vai perder alguns outros patrocínios que tinha, como por exemplo do Banrisul, né? O Brasil não vai ter o Banrisul na próxima temporada, pelo menos inicialmente. Caso o Brasil conquiste a Copinha e vá para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade do Banrisul continuar, até porque todos os times que estão representando o futebol gaúcho em competições nacionais, eles, né, têm o patrocínio, né, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a direção faz essa convocação, quer que o torcedor participe desse plano, mas claro que a direção também precisa fazer o seu papel. E qual é o papel mais importante nesse momento da direção do Grêmio Esportivo Brasil? Respeitar os prazos, né? No momento em que fizer os acordos com os credores, o Brasil precisa honrar religiosamente todos esses contratos, todos esses acordos. O Brasil não pode atrasar um dia, porque senão a dívida retorna no seu ponto inicial e aí fica aquele ioiô, né? O Brasil nunca consegue dar um passo definitivo para, de vez, né, equilibrar as suas finanças e recomeçar a sua história, voltando, né, para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, voltando a disputar uma competição nacional. Eu não vou dizer, né, que o Brasil não deveria ter saído da primeira divisão. E isso eu não gosto de utilizar, porque sempre tem aquelas frases, né, de redenção. E o tal clube voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Se saiu de lá é porque foi incompetente. E os incompetentes merecem ser punidos. Então o Brasil teve anos de incompetência, anos de problemas de administração. O Brasil nunca se preparou para uma Série B do Campeonato Brasileiro, sempre foi, vamos jogar e vamos ver no que vai dar. Parece até um amontoado de pessoas da mesma vila, do mesmo bairro, e que começa a jogar o campeonato, não tem nenhuma organização, não tem nenhum planejamento, e vamos ver onde é que a gente vai chegar. Aí daqui a pouquinho bate numa Série B do Campeonato Brasileiro, que foi o caso do Grêmio Esportivo Brasil. Bateu numa Série B do Campeonato Brasileiro, chegou lá, o dinheiro entrou, as contas do passado começaram a bater na porta e as contas do presente também começaram a se somar, e aí o Brasil sempre gastou muito mais do que recebeu, e aí obviamente que essa conta nunca iria fechar. Aí o Brasil precisou chegar nesse ponto de ter que fazer uma recuperação judicial por conta das más administrações que acabaram passando pelo Bento Freitas, e não foi de agora, não foi de 10, é de 15, é de 20, é de 30 anos atrás que o Brasil vem com problemas na sua administração. Eu já falei aqui várias vezes que teve dirigente que se orgulhava de dizer, né, na imprensa, de que não pagava os jogadores. Então, isso é extremamente lamentável. Virou folclore, mas obviamente que não é assim que se faz a gestão de um clube. O clube profissional está trazendo funcionários para trabalharem e os seus funcionários precisam receber no final do mês. O mês ele não pode ter 60, 90, 120 dias. O mês tem que ter 30 dias. Então, após 30 dias, o funcionário precisa receber o seu salário. Só assim, se reorganizando, o clube volta a ter credibilidade, e através de credibilidade, organização, o clube vai conseguir se reestruturar, e através dessa reestruturação, no campo as coisas vão aparecer. Espero que dentro da proposta da SAF, até o momento não se tem, né, muitas informações em relação ao que a SAF vai apresentar para o Grêmio Esportivo Brasil, além, né, da liquidação dessas dívidas, né, de curto prazo, desses 22, 23 milhões aí que o Brasil tem de curto prazo aí para poder liquidar, que a SAF apresente não só
né, o investimento no departamento de futebol, mas investimento na estrutura. E aí eu não estou falando apenas do estádio Bento Freitas, eu estou falando de centro de treinamento. O Brasil passou pela Série B do Campeonato Brasileiro e não conseguiu ter um centro de treinamento. Teve o terreno doado lá no Sangafunda, bem na frente do Parque Lobão, que o Brasil iniciou, teve plantio de grama, alguns treinos acabaram acontecendo lá, mas depois aquele terreno, aquela estrutura ficou esquecida e nada mais aconteceu ali. Nem para a categoria de base aquilo foi utilizado, que na época o Brasil utilizava as instalações do Fragata do Emerson. E aí, com o passar dos anos, o Brasil também teve a utilização lá do Marini, que inclusive também era um dos credores aí recentes do Grêmio Esportivo Brasil, e lá tem toda a estrutura, né, para treinamento dos jogadores, oferece um bom campo, oferece uma boa estrutura, então conseguiria desenvolver o treinamento. Então são essas situações que precisam ser resolvidas no Bento Freitas. O Brasil precisa mais do que nunca de organização, gente séria. Me parece que o presidente Vilmar, ele é uma pessoa muito séria, né? Pelas entrevistas que ele deu até o momento, ele parece ser uma pessoa muito séria, uma pessoa disposta a trabalhar pelo Grêmio Esportivo Brasil e disposta a cortar na própria carne e fazer o melhor para o Grêmio Esportivo Brasil. Aliás, ele, quando assumiu a presidência do Grêmio Esportivo Brasil, ele deixou bem claro isso. Eu estou entrando aqui para saber o que é que o Brasil deve e, a partir disso, organizar o clube e fazer a SAF. Então, tudo que ele falou lá no começo, ele está cumprindo, o presidente Vilmar Xavier, e agora, né? E ele é um desses abnegados, né? Que tirou do bolso, tá, gente? Tirou do bolso, colocou no clube para que o clube não tivesse maiores problemas, né? Já que teve uma greve ameaçada pelo grupo de jogadores e que, se não houvesse, né, a quitação dos salários do mês, ou pelo menos parte, né, desses salários, os jogadores não entrariam em campo. Inclusive foi na Série D do Campeonato Brasileiro que o presidente teve que fazer um aporte, teve que buscar um empréstimo para colocar, né, dentro do clube para que, né, os jogadores pudessem entrar em campo. Enfim, chegou nesse momento, não deveria ter chegado nesse momento, até porque o Brasil teve dinheiro, né? Dinheiro entrou, o Brasil teve patrocínio além dos direitos de transmissão, o Brasil teve patrocínio do Banrisul, teve patrocínio de casa de aposta, teve outros pequenos patrocinadores, torcida em alguns na Série B do Campeonato Brasileiro compareceu, se associou. Não é um quadro social do tamanho da tradição e do tamanho da torcida do Grêmio Esportivo Brasil, mas ainda assim era um quadro social que fazia com que o Brasil conseguisse ter o fluxo de caixa. Não era o suficiente? Não era o suficiente, mas ainda assim o torcedor comprava a ideia de estar numa Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Brasil viveu o sonho da história de estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, várias vezes, né, a torcida cantava, né, nos estádios aquela música provocativa aos times de Caxias do Sul, né? O Brasil sempre esteve muito próximo da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Brasil chegou primeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, né, do que o Juventude, naquela reestruturação ali também do Juventude. O Juventude esteve na Série B, depois caiu para a Série C, retornou para a Série B e depois foi parar na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, primeiro que o Fortaleza, que hoje, né, é uma das grandes forças do futebol gaúcho. Inclusive, o Brasil foi um dos algoz do Fortaleza. Além do Brasil, o Juventude também acabou não deixando a equipe do Fortaleza subir para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então os gaúchos foram uma pedra no sapato aí do time do Fortaleza. Mas enfim, pessoal, tá aí a notícia. O Brasil começa esse processo de recuperação judicial, então durante, né, os próximos 180 dias o Brasil não vai ter desconto na sua verba, né, no que entra no clube. E a partir daí o Brasil apresenta esse plano tem que ser robusto, esse plano tem que ser um plano, né, que faz com que, né, os credores tenham a certeza de que vão poder receber. Por que os prazos são diferentes, né? Agora, os credores têm 15 dias para, aquela chamada, e aí a partir
desses credores, o Brasil faz essa recuperação e aí define os pratos juntamente, né, com a empresa que foi, né, designada pela Justiça para comandar a recuperação judicial do Grêmio Esportivo Brasil. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilhe. Chegou até aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas necessitava falar de algumas coisas a mais sobre o Grêmio Esportivo Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!